Boa noite, gente. Vamos aqui para mais um exercício. Esse exercício aqui diz o seguinte, ó. Um clube resolve fazer uma semana de cinema. Para isso, os organizadores escolhem 7 filmes que serão exibidos um por dia. Porém, ao elaborar a programação, eles decidem que 3 desses filmes, que são de ficção científica, devem ser exibidos em dias consecutivos. Qual o número de maneiras diferentes que se pode fazer a programação? Então, ó, inicialmente o que a gente tem é o seguinte, ó. É um conjunto que tem 7 filmes, não é verdade? Então aqui, ó, o filme um, o filme 2, o filme 3, o filme 4, o filme 5, o filme 6 e o filme 7. Tudo dentro de um mesmo conjunto. É um conjunto de 7 filmes para serem distribuídos ao longo de 7 casinhas, sendo cada casinha um dia da semana. Então aqui a gente tem a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O que a gente tem aqui? Bom, basicamente a gente sabe que não pode repetir o filme, a gente sabe que a ordem importa, porque se ele vai passar o filme 7 primeiro ou o filme um primeiro vai mudar, né, a programação. Então o ponto é, o que a gente tem aqui no final das contas é um arranjo. Por quê? Porque a ordem importa, sem repetição, porque não pode repetir os elementos do conjunto, não pode repetir o filme, né? Um arranjo sem repetição de 7 elementos tomado 7 a 7, ou seja, 7 elementos por 7 casinhas, né? Não era assim que a gente estava vendo? Só que a gente não viu que isso aí é a permutação de 7 elementos no final, é como se a gente pegasse esses 7 elementos, que já estão separados nas 7 casinhas, digamos assim, e ficasse trocando deles de lugar de todas as maneiras possíveis. É a permutação entre esses elementos. Isso que é a permutação, entendeu? Então aqui, ó, o que que seria isso a priori? Não é a resposta, tá, gente? Mas isso aqui seria o arranjo sem repetição de 7 elementos por 7 casinhas, ou 7 elementos tomados 7 a 7, que nada mais é do que a permutação de 7 elementos, que nada mais é do que 7 fatorial. Então, se ele perguntasse quantas maneiras tem para distribuir esses filmes ao longo da semana, é 7 fatorial. Beleza? Mas não é essa a pergunta. O que ele fala assim, o que ele fala aqui, ó, é que 3 desses filmes, que são de ficção científica, devem ser exibidos em dias consecutivos. O que a gente vai fazer para resolver isso aqui então? A gente vai usar uma técnicazinha que é denominada agrupamento. Eu não sei se tem esse nome mesmo, se eu não me engano tem, tá? Mas eu gosto de pensar assim, é o agrupamento de elementos de um conjunto. Então aqui, ó, vamos pegar 3 elementos aqui, 3 filmezinhos, aqui, ó, do F1 ao F3, e a gente vai chamar de F estrela. F estrela, eu decidi dar esse nome. O que seria o F estrela? F estrela é o agrupamento dos 3 filmes de ficção científica. Por quê? Porque eles têm que ficar juntos. Eu não posso separá-los, entendeu? Então a gente vai agrupar eles todos em um elemento só. Daí o que ficou para nós agora? A gente está com o conjunto agora F estrela, F4, F5, F6 e F7. Esse é o conjunto que a gente tem agora, onde a gente tem o agrupamento dos 3 filmes de ficção científica e o restante dos outros 4 filmes. E quantas casinhas a gente tem que preencher agora? É como se a gente tivesse que preencher 4 casinhas. Por quê? A casinha que for preenchida com esse agrupamento vai ser uma sequência de 3 dias. Então, por exemplo, se a gente colocar na permutação que a gente vai estar fazendo aqui esse agrupamento dos 3 filmes na primeira posição, significa que segunda, terça e quarta vão, ou melhor, semana começa no domingo, né? Então, domingo, segunda e terça vai ter filmes de ficção científica. Daí depois, quarta, um outro filme, quinta, um outro filme. Ah, perdão, né? Aqui não são 4 casinhas, são 5 casinhas, né? Porque são 5 elementos. É o agrupamento dos 3 filmes de ficção científica mais os 4 filmes restantes que vão ser passados ao longo da semana. Então, por exemplo, novamente, se a gente escolhe colocar aqui o agrupamento desses 3 filmes, significa que domingo, segunda e terça vai ter filme de ficção científica, daí quarta um outro filme, quinto um outro filme, sexto um outro filme, sábado um outro filme. E se a gente resolve colocar aqui no meio, por exemplo, significa que domingo vai ter um filme, né? Segunda vai ter outro, daí terça, quarta e quinta vão ter 3 filmes de ficção científica, que vão ser o agrupamento desses filmes. Daí depois sexta vai ter um outro filme e sábado vai ter um outro filme.
Tranquilo? Então, a gente vai estar fazendo, na realidade, a permutação desse nosso novo conjunto, que é o conjunto dos filmes, mais, digamos assim, o conjunto do agrupamento dos filmes de ficção científica, que vão permanecer juntos, por 5 casinhas, que são os representantes aos 7 dias da semana, sendo que a casinha que for escolhida para ser preenchida com o elemento do agrupamento dos 3 filmes, vai ser uma casinha que vai representar 3 dias na semana. Mais ou menos essa é a ideia, tá bom, gente? Então a gente vai ter 5 elementos para dividir por 5 casinhas. É o arranjo sem repetição. Por quê? Porque a ordem importa e não pode haver repetição. De 5 elementos por 5 casinhas é a permutação de 5 elementos. É 5 fatorial. Só que essa é a resposta? Ainda não. Por quê? Porque tem um problema que a gente tem que tratar no agrupamento. Qual que é esse problema? O negócio é, não adianta a gente ver apenas as possibilidades que a gente tem de permutar esses elementos. Por quê? Porque também podem ocorrer permutações dentro do próprio agrupamento. Então, por exemplo, se esses 3 filmes de ficção científica, que no caso a gente escolheu como F1, F2 e F3, forem ser passados ao longo da semana como sendo F1, F2 e F3, ou F2, F3 e F1, ou F1, F3 e F2. Enfim, vocês percebem que os 3 filmes que estão formando esse agrupamento, eles podem se permutar entre si também? Então não basta ser 5 fatorial, a gente tem 5 fatorial maneiras de permutar esses elementos. Só que esse agrupamento, ele por si só, possui 3 fatorial maneiras de se permutar entre si. Então para cada... seria como tipo assim, ó, para cada permutação que a gente encontra desse conjunto, existem 3 fatorial permutações dentro do agrupamento. Então, por exemplo, pode ser F4, pode ser, por exemplo, F estrela, F4, F5, F6, F7. Que nem tá aqui, exatamente como tá aqui, a gente vai colocar aqui, sabe? F estrela, F4, F5, F6, F7. Só que esse F estrela, daí por sua vez pode ser F1, F2, F3, ou pode ser F2, F3, F1, ou pode ser F1, F3, F2. Deu para entender? Então não basta a gente permutar esses elementos com o agrupamento. A gente tem que permutar esses elementos e permutar os elementos de dentro do agrupamento. Deu para entender mais ou menos a ideia? Então, a gente tem 5 fatorial maneiras de permutar esse conjunto que contém o agrupamento. Só que para cada permutação, a gente tem 3 fatorial permutações dentro do próprio agrupamento, entre os filmes de ficção científica. Deu para entender mais ou menos? Então, a resposta vai ser 5 fatorial vezes 3 fatorial, que é 5 fatorial é 120, 3 fatorial é 6. No final, como 3 fatorial é 6, a gente tem 5 fatorial vezes 6, que é 6 fatorial, que é 720. Tá bom, gente? Tá aqui, basicamente essa é a ideia. Beleza? Muito obrigado pela atenção.